a Ti, ó Deus. Que o Senhor receba cada cântico, cada oração, para que o nome seja do Senhor engrandecido e glorificado esta noite, ó Deus. Prepara o nosso coração para que nesse momento nós possamos nos concentrar em ouvir a Sua palavra, que o Seu Espírito Santo assim ilumine a cada um de nós, nos dê entendimento daquilo que será ministrado, seja com o nosso pastor, conduzindo ele, dando sabedoria, como o Senhor até aqui tem agido na vida dele, ajudando ele a se recordar de tudo aquilo que ele preparou, estudou, que o propósito dele, o objetivo não seja nos agradar, mas de ser fiel à Sua palavra, honrar e glorificar o Teu nome. Amém. Amém. E nosso pastor? Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para que possamos, cultuar o Seu nome, aprender da Sua palavra, sermos fortalecidos, edificados e exortados conforme a Sua santa vontade. Queria convidar os irmãos que abrissem suas Bíblias em João capítulo 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Eu vou entrar um pouco na área do irmão Adriano essa noite, que tem pregado sobre João, de uma maneira expositiva, já, não sei se já deu anos, mas já faz um bom tempo. Nós vamos ver João, capítulo 3, para que nós possamos, assim então, meditarmos esta noite, amém? Evangelho segundo João, capítulo 3. Obrigado, Eliel. Amém? Do verso 1 ao verso 15, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. 12. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta rica oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja tua, ó Deus, para cultuar o teu santo nome. Aceite os nossos louvores, aceite a nossa adoração, também que as nossas orações possam chegar ao seu trono de graça e tu possa, Deus, nos socorrer a tempo oportuno, segundo a sua vontade. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui esta noite. Esteja abençoando aqueles que estão em viagem, aqueles que estão a trabalho.
E esteja, ó Deus, abençoando o teu povo esparramado por todo este mundo, ó Pai. Esteja também nos dando, ó Deus, cada vez mais um melhor e maior entendimento acerca da tua vontade e da tua pessoa. Nos dê também, Senhor, uma melhor e maior condição de estarmos testemunhando o teu nome, sendo bons embaixadores, que possamos estar sendo sal e luz, possamos estar pregando o evangelho e possamos estar levando a palavra da salvação a todos aqueles que não te conhecem. E que também possamos estar fortalecendo aqueles que se encontram fracos, que possamos nos fortalecer na nossa fé, no nosso conhecimento, no conhecimento da sua sã doutrina, e que possamos, ó Deus, estar também difundindo todas as suas verdades acerca do homem, acerca de Deus e acerca da vida vindoura, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, sobre ele, como eu sempre digo aos irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria acerca de Deus e da sua vontade. Cada vez que nós lemos as Sagradas Escrituras, nós somos ensinados, nós somos exortados, nós somos corrigidos, nós somos fortalecidos. E é preciso que assim façamos, né? É preciso, como diz o Salmo 1, que nós possamos meditar na lei do Senhor dia e noite, que ruminemos ela, que possamos ruminar a palavra de Deus a fim de tirarmos todo o nutriente espiritual que ela tem para fornecer para as nossas vidas. Não é? Eu queria pensar então um pouco a respeito desse versículo que nós lemos, aqui em João capítulo 3. De início eu queria ler com os irmãos o 3:3. Vamos ler todos juntos, que diz assim, amém? Jesus respondeu e disse-lhe, amém? Irmãos, quando nós falamos acerca do novo nascimento, nós estamos falando acerca da regeneração. Quando falamos acerca da regeneração, nós temos que entender que a regeneração é uma obra essencialmente divina. Ou seja, o novo nascimento e a regeneração é uma obra de Deus e não do homem. E quando nós falamos acerca da regeneração, e como doutrina, ela expressa, na verdade, os pontos fundamentais da salvação. Ou seja, uma pessoa que não foi regenerada, essa pessoa não foi salva. Não é? Isso é ponto pacífico e comum para todos aqueles que conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por meio da regeneração é que ocorre a justificação e a santificação. Só podemos ser justificados se formos regenerados. Só podemos nos santificar se formos justificados. De outra forma, ainda nos encontramos sem Cristo e perdidos. Né? O homem natural, a Bíblia é categórica em afirmar isso, ele não compreende as verdades concernentes a Deus. O homem natural, como nós dizemos, é aquele homem que ainda não foi regenerado, aquele homem que não se converteu, aquele homem que não conhece a Cristo. Para essas pessoas, todas as verdades bíblicas que para nós são sólidas e verdadeiras, para essas pessoas, essas verdades, essas doutrinas, esses ensinamentos, são vistos como loucura, como coisas de difícil compreensão, coisas, na verdade, sem nexos. É isso que Paulo fala quando ele escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, vamos abrir lá. Deixe aberto em João, irmãos, nós vamos voltar aqui. Aquele que tem a fitinha na Bíblia, marca João capítulo 3. E vamos até 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural ele não compreende as verdades concernentes a Deus. E nem as verdades concernentes aos ensinamentos que Deus tem trazido àqueles que são seus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim, amém? Ora, o homem natural, que é o homem não convertido, ele diz que eles não
compreendem. O homem natural, ele não compreende. É dechomai, no grego. Ele não compreende. Quando fala que ele não compreende, diz que ele não consegue pegar, ele não consegue receber. Ele não consegue receber, ele não consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Eles não abraçam, eles não prendem, eles não recebem essas verdades acerca do Espírito de Deus. Por que eles não podem fazer isso? Sim, porque não são convertidos, não foram regenerados. E mais, eles não podem fazer isso porque estas verdades parecem a esses homens o quê? Loucura. Né? Parecem loucura. E diz que esses homens eles não podem entendê-las. Eles não conseguem compreender esta verdade dinosco. Eles não conseguem absorver. Eles não conseguem chegar a saber, chegar a conhecer, obter o conhecimento de, perceber o. Eles não conseguem, eles não têm capacidade para isso. Porque para tanto é preciso que a pessoa tenha o Espírito Santo de forma a capacitá-la a entender as verdades de Deus. Eles não conseguem, não podem entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Não é? Anacrino, discernir, eles não conseguem investigar, não conseguem prescrutar e absorver as verdades do Espírito de Deus para a vida daqueles que são salvos, porque elas discernem espiritualmente. Não é? Assim, também eles não conseguem compreender a regeneração. O homem natural, o ímpio, o incrédulo, o não convertido, eles não conseguem entender, eles não conseguem conceber esta regeneração, este novo nascimento. Este era o problema deste homem chamado Nicodemos. Ele de forma alguma conseguia entender esta verdade. Essa verdade que é uma verdade espiritual e uma verdade indispensável para a salvação. Né? O texto que nós lemos trata especificamente de uma pessoa que nós conhecemos de cor salteado. Né? Eu já ouvi centenas de pregação, não estou exagerando, porque é 30 anos, né? Acerca de Nicodemos. Mas o nosso texto nos diz, voltando lá em João capítulo 3, que entre os judeus havia este mestre do judaísmo, por nome Nicodemos, diz que ele era fariseu, e diz que este homem ele foi ter uma conversa com o Senhor Jesus Cristo à noite. Né? Ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo e ali começou uma... Lembra que nós vimos sábado passado no Programação para Casais? Começou uma o quê? Comunicação. E este homem à noite começou a conversar com o Senhor Jesus. Existem os motivos pelos quais ele procurou o Senhor Jesus de noite. Né? E ele foi até Jesus para que ele conversasse com Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele se dirige a Jesus e chama Jesus de Rabi. Né? Chama Jesus de mestre. E já no início da conversa, nós vemos Nicodemos fazendo uma afirmação ao Senhor Jesus. Uma afirmação um tanto até estranha, porque ele não conhecia Jesus o suficiente para fazer aquela afirmação. Né? Essa afirmação, quando ela é própria e verdadeira, ela é feita por aqueles que conhecem Cristo como Salvador. No versículo de número 2, ele diz assim: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, mestre, que Rabi, ele diz, bem sabemos que és mestre. É interessante o que essa palavra que nos aqui, é uma palavra bem específica, tem a ver com o que nós estudamos em Romanos 6, na quarta-feira. Né? Ele chama Jesus de mestre, didascalos, né? É alguém que é qualificado a ensinar, que tem propriedades para ensinar. Ele fala assim, ele diz a Jesus, Rabi, bem sabemos que és mestres, vindo de Deus. Mas como ele pode chegar a essa conclusão que Jesus era um mestre, um professor adequado, apropriado para ensinar
vindo de Deus. Né? Ele diz assim, porque ninguém, versículo 2, ele diz, porque ninguém, aqui nós podemos ver que Nicodemos isola Jesus das demais pessoas. Ele fala, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, que tu fazes, se Deus não for com ele. Uma análise superficial e crua do que nós vemos até aqui, nós poderíamos dizer que este homem está indo muito bem, não é? É como aquele visitante que vem na igreja, vem um culto, 2 cultos, lê um versículo, ouve a palavra, faz algum comentário, parece que está indo tudo bem. Parece que ele está tendo um progresso a contento, na verdade. Irmãos, observe que Nicodemos, ele chama Jesus de mestre, não por conta do que ele tem aprendido dos ensinamentos do Senhor Jesus, mas ele chama Jesus de mestre por conta dos sinais que Jesus tem feito. Ora, se ele era realmente um mestre e um professor, ele deveria ser reconhecido como tal por conta dos seus ensinamentos. Não é? E ele chama então Jesus de mestre por conta dos milagres que Jesus tem então realizado. Embora reconhecesse que Deus era com ele, ele não foi capaz de citar nenhum dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ele não mencionou nada acerca do que Cristo pregava. Ou seja, ele não sabia falar de Cristo. Não sabia nada acerca do seu ministério. Acerca da pregação em relação ao pecado, ao arrependimento, não é? A conversão, a graça, a misericórdia de Deus, que Jesus muito falou. Ele só sabia que Jesus era capaz de fazer milagres. Só que esta conclusão não é uma conclusão que está relegada ao tempo bíblico, do ministério terreno de Cristo. Infelizmente, hoje nós encontramos pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que só sabem falar a respeito de milagres. Só sabem falar a respeito dos milagres de Cristo. Não é? E assim foi com este homem chamado Nicodemos. Nicodemos não reconhecia a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ele não reconhecia os ensinamentos e a autoridade de Cristo como sendo divina. Ele reconhecia os sinais como sendo divino. E sabemos que isso não salva ninguém. Ele via ali um mestre, irmãos, que fazia milagres. Um mestre que fazia milagres. Mas não via ali, naquele homem, o mais importante. Ou seja, ele não via ali Deus encarnado. Ele não via ali o Deus conosco. Ele não via ali o Emanuel. Ele não via esta verdade no Senhor Jesus. A importância de Jesus para este homem era firmada única e exclusivamente em sinais. Uma fé baseada em sinais é uma fé que não leva a pessoa a lugar algum. Mas assim era a fé de Nicodemos, firmada nos sinais, e não nos ensinamentos, e não na revelação divina da vontade de Deus para o homem, trazida por intermédio de Cristo. Ou seja, ele não conhecia o Evangelho. Ele não conhecia a vontade de Deus manifestada por Cristo em relação aos homens. E como eu disse, em nossos dias, infelizmente, o ponto de vista de Nicodemos persiste. Não é? Ontem estávamos na casa do Erivan e passou um carro de som anunciando um culto numa determinada igreja. E nada era dito a respeito de pregação, salvação, graça, perdão, arrependimento, pecado, não.
Venha porque teremos a campanha tal, 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 tal e tal. Venha receber a bênção tal, tal, tal e tal. Irmãos, nós devemos ser diretos e pregar a verdade. Não é? Esse tipo de pregação não corrobora com o reino de Deus. Esse tipo de anúncio, ele não faz uma boa propaganda do Evangelho de Cristo. Nós temos que ter isso em mente, para que possamos, a tempo oportuno, com pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, falar o que importa. Falarmos de pecado, falarmos de arrependimento e falarmos de salvação. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão se perdendo dentro das igrejas. Porque o motivo que as trouxe à igreja era errado. E o motivo que as mantém na igreja continua sendo errado. João capítulo 5, vamos um pouco mais adiante. Versículo 47. Jesus está aqui falando com os judeus. Ele diz assim. Amém? Ele diz, mas se não credes nos meus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não é? Se vocês não creem nos meus escritos, como vocês crerão nas minhas palavras? Se você voltar um pouco mais, no versículo 39 ele diz assim, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele está falando, esses escritos, o que está dito no versículo 39, esses escritos são meus. Porém, vocês não creem naquilo que eu falo. 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo a glória dos homens. 44. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creísse em mim, porque de mim escreveu Moisés. Preste atenção, de mim escreveu Moisés. 47. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Pedro fala que os profetas falaram movido pelo Espírito de Deus. Nicodemos, irmãos, ele estava maravilhado com tudo que Jesus era capaz de fazer. Ele estava maravilhado com o que o Senhor Jesus poderia operar e com aquilo que ele estava operando, com aquilo que ele estava fazendo. Ele mesmo disse, porque ninguém pode fazer essas coisas. Percebo que o que há da parte de Nicodemos para com Cristo é admiração. Nada mais do que admiração. Entretanto, os ensinamentos, as doutrinas de Cristo, elas não haviam tocado o coração de Nicodemos. Mas ainda assim, Nicodemos estava ali, na presença de Cristo, conversando com Cristo. Jesus, por sua vez, responde o que nós lemos no versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus diz isso a Nicodemos, irmãos, ele fica perplexo. Pelo fato de Jesus Cristo ter mencionado a ele um novo nascimento. A necessidade de um novo nascimento. Veja bem, para alguém que era príncipe dos judeus,
para alguém que representava o melhor da nação judaica, não é? Para alguém que era a elite da religião judaica, não ter a capacidade ou o direito de ver o reino de Deus era algo quase que absurdo, talvez inaceitável, não é? Ele não conseguia absorver essa verdade dita pelo Senhor Jesus Cristo a ele. Por isso ele ficou perplexo. Não ter o direito, não conseguir ver o reino de Deus, sem antes nascer de novo, eu vou dizer para você, soava no mínimo absurdo aos ouvidos de Nicodemos. Paulo volta a dizer isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está lá na placa da igreja. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Lembre-se, estamos pregando loucura. Porém, corações são alcançados quando essa loucura é pregada de uma maneira fidedigna, biblicamente falando. Porque essa loucura é chamado o poder de Deus para a salvação. Não é? Por isso há a necessidade de pregarmos de uma forma clara. Ao comunicar o evangelho devemos ser claros. Devemos nos fazer compreensíveis para que o Espírito Santo possa aplicar a palavra de Deus ao coração da pessoa, convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. Então Nicodemos começa a conversar com o Senhor Jesus, né? É como o Senhor diz, vinde, arrazoemos. Aqui Nicodemos começa a razoar com o Senhor Jesus. Começa a argumentar com o Senhor Jesus. Porém, o que Nicodemos usa para argumentar com o Senhor Jesus são raciocínios carnais. Nós sabemos que com raciocínios carnais, com o intelecto completamente inclinado e voltado para a carne, não se compreende, não se entende as verdades de Deus. Este é o grande problema dos nossos dias. Né? Pessoas que têm uma certa vantagem intelectual pensam que têm uma certa vantagem daquelas que não a têm em relação a compreender as verdades de Deus. Mas as verdades de Deus, elas se discernem espiritualmente. Deus traça uma régua horizontal, onde coloca abaixo dessa régua todos, de igual forma, pecadores, incapazes de entender verdades espirituais, a não ser que haja um trabalhar do Espírito de Deus no seu coração. É o que Jesus está tentando passar para este homem, irmãos. Não é? Jesus não queria mais um seguidor, mais um discípulo, mais um membro da sua igreja. Não é isso que era o propósito do Senhor Jesus. Então ele trata com Nicodemos. Nicodemos começa a razoar e começa a conversar com o Senhor Jesus usando o raciocínio carnal. No versículo 4 ele diz assim ao Senhor Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, tente enxergar essa conversa. Vem o Senhor Jesus conversando com Nicodemos. De um lado nós temos um carpinteiro, do outro lado nós temos um homem letrado, um homem que tem uma posição social, um homem que tudo indica era membro do Sinédrio, um homem que tinha uma certa cultura, não é? Tentando falar com um carpinteiro e tentando usar a sua bagagem intelectual, o seu conhecimento carnal, para tratar de coisas espirituais. E imagine ele falando para Jesus: como pode? Tipo assim, ele está dizendo para Jesus: que loucura é essa que você está me dizendo, nascer de novo? Não é? Nascer de novo. Meus irmãos, não fique chocado quando você pregar o evangelho para alguma pessoa e ela ficar escandalizada. Porque é isso que o evangelho faz, ele escandaliza as pessoas. Primeiro, o evangelho joga as pessoas no pó do pecado até que elas reconheçam a sua condição de depravação total. Aí então vem o bálsamo
da graça, da misericórdia e do perdão. Quando reconhecido o pecado, obviamente. E ele faz essa pergunta, como pode? Né? Os irmãos conseguem entender ou imaginar isso? Um homem está lá conversando com um carpinteiro, um homem super inteligente, letrado, ele tem bacharelado, doutorado, é PhD, e o que tiver ele tem. Daí Jesus fala algo para ele, ele fala, não, o que você está dizendo para mim, isso é loucura. Isso não existe. Como pode um homem sendo velho nascer de novo? O que nós vemos aqui também é algo que perdura até nossos dias. Até os dias de hoje, as pessoas têm dificuldade de entender, de aceitar aquilo que elas não entendem. Aquilo que não passa pelo seu filtro intelectual. Elas têm dificuldade de aceitar isto. Elas não conseguem abraçar estas coisas. Elas têm dificuldade de aceitar aquilo que elas não entendem com o seu próprio conhecimento acadêmico carnal. Não estou dizendo que a pessoa tem que ser um ignorante para se tornar um crente. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Correto? Estou falando que existe uma sabedoria que vai além da nossa capacidade, humanamente falando. Então, eles não aceitam o que não pode ser discernido ou entendido com um conhecimento carnal. Mesmo que isso seja vindo de Deus. Nós não precisamos ir muito longe. Quando a gente tenta falar de Jesus para alguma pessoa, convidamos ela para vir para a igreja, né? Elas simplesmente acham isso ridículo. Completamente desnecessário. Eles acham que você é uma pessoa desprovida de neurônio. Porque você não consegue pensar, você é um escravo do pastor ou qualquer coisa assim, né? A verdade é que nós temos que estar preparados para lidar com situações como essa. É claro, não somos Cristo, mas devemos aprender isso. Cristo estava sempre preparado, né, para ter esse tipo de conversa. E aqui ele está tendo esse tipo de conversa, então, com Nicodemos. Aí vem a pergunta de Nicodemos, que é uma pergunta carregada de humanismo. Ele fala assim, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Versículo 4. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Essa é uma pergunta humanista, irmãos. Não tem nada de espiritual nessa pergunta. Quando Jesus fala da necessidade do novo nascimento, ele demonstra para Nicodemos que ser judeu, ser fariseu, ser mestre, ser religioso, ser príncipe, não o ajuda em nada. Em nada. Essas questões, ou esses títulos, essas posições que Nicodemos tinha, não o habilita, o Senhor Jesus está dizendo, não o habilita, não dá a ele o direito, não garante a ele nem a ninguém o ter conhecimento espiritual. Ou ter acesso ao reino de Deus. Por isso que é importante uma mensagem clara acerca do Evangelho. Uma mensagem compreensível. A mensagem tem que ter um canal aberto para que ela alcance o coração e a mente das pessoas. Ela não pode ser uma mensagem subjetiva. Por isso nós dizemos que a pregação do Evangelho por meio de chacoalha, coreografia, essas coisas não alcança ninguém. Quando a Bíblia fala assim, para pregar o Evangelho, a palavra grega ali é realmente verbal. O atalaia não fazia estripulias, ele berrava para as pessoas, né, acerca do perigo, ele tocava a sua corneta o mais alto que ele podia. Hoje, mais do que nunca, há a necessidade de pregarmos um evangelho bíblico, claro e simples. Porque a pregação do verdadeiro evangelho ela é simples. Você não precisa encher o evangelho de firula. Ela é simples.
Todos aqueles títulos de Nicodemos não o habilitava, não lhe dava nenhum tipo de direito, ou lhe dava algum tipo de vantagem de ter um conhecimento espiritual, de poder discernir verdades espirituais ditas por Cristo. É bom que você entenda isso, meu irmão, porque você não deve se frustrar quando você procurar falar do evangelho para uma pessoa e aquilo parece que não entrar na sua mente e no seu coração. Se não houver o trabalho de Deus, não vai acontecer. Não vai acontecer. A despeito da sua posição social, dos seus títulos ou qualquer coisa que seja. Não é? Não foi muitos poderosos, segundo a carne, que foram chamados. Aprova Deus revelar, ocultar essas coisas aos sábios entendidos e revelar aos pequeninos, porque assim foi do seu agrado. É sobre esses aspectos que eu queria rapidamente comentar acerca do novo nascimento com os irmãos. Por que devemos passar pelo novo nascimento? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas nós vamos pensar um pouquinho. O que é um novo nascimento? Parece outra pergunta óbvia, né? Quando é feita para um crente, para um cristão, não é? O homem consegue nascer de novo sem a ação de Deus? Essa é uma pergunta não tão óbvia, porque as pessoas têm procurado, com a força da carne, produzir crentes em série ou em massa, sem a participação de Deus por intermédio do seu Espírito Santo e da aplicação da sua palavra. A palavra que deixou Nicodemos chocado. Meu querido Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nós sabemos que título não é assim, barômetro para se medir conhecimento. Imagine você falando com uma pessoa formada em teologia, doutorado, bacharelado, doutor em divindade, um semideus. Você chega e fala, você tem que nascer de novo. Não é? Ah, mas ele não é crente? Às vezes não, Judas não era. Ficou lá 3 anos aprendendo do melhor que tinha para se aprender da boca de Cristo. Ao conversar com Nicodemos, Jesus afirma, primeiramente, que todos os homens estão mortos. Às vezes nós nos esquecemos dessa verdade bíblica. Todos os homens estão espiritualmente mortos. Efésios 2, 1, que diz que vos vivificou. Você vivifica quem? Quem está morto. E vos vivificou é tornar alguém vivo. No grego é trazê-lo à vida novamente. Efésios 2, 1. Abram lá, irmãos. Deixa marcado em João 3. Efésios 2, 1. Amém? É claro, pelo menos para nós, o que está escrito aqui. Ele diz, e vos vivificou. Realmente, no grego é tornar alguém vivo, tornar alguém com vida. E vos vivificou, estando vós o quê? Mortos. Espera aí. Quando a pessoa ouviu o evangelho, ela estava morta? Ora, se ela estava morta, quando que ela ouviu? Estava morta espiritualmente. E vos vivificou, estando vocês, ele está falando para a igreja de Filipos, Deus vivificou vocês, não é? Quando vocês estavam mortos. Como se deu essa vivificação? Novo nascimento. Regeneração. O versículo 5 diz assim ainda, de Efésios capítulo 2. Diz assim, estando vós ainda mortos.
E eu queria deixar uma coisa aqui, relembrar os irmãos aquilo que os irmãos já sabem. Quando você prega o evangelho a mortos, espiritualmente falando. Então não se frustrem se o evangelho não for bem recebido e não surtir o efeito que você esperava. Não é? Porque estamos pregando o evangelho a mortos. Paulo ainda é mais claro e enfático quando ele trata desse assunto em Romanos capítulo 3. Estão mortos. Não há quem entenda, não há quem busca Deus. Não é? Não há sequer um. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Ele está citando o Salmo 14. Deus olhou desde o céu para os homens, para ver se dentre os homens havia um que buscasse a Deus, um que fizesse o bem. E a constatação é, não é sequer um. Porque só busca a Deus, biblicamente falando, aceitavelmente falando, aquele que está vivo espiritualmente. Isso é ensinado em todo o Novo Testamento. Nós que cremos em Cristo, irmãos, que somos salvos, você que é salvo, você é vivo dentre mortos. Lembra de quinta-feira, Romanos 6:13, como vivo dentre mortos. E assim Nicodemos era um destes mortos que precisava nascer de novo. Nascer de novo. O problema, irmãos, é, em lugar, muitas vezes, de pregarmos o evangelho, mesmo que seja para a igreja, o problema é presumirmos que todos são salvos. Existe a necessidade de pregarmos o evangelho sempre que possível. Ah, pastor, mas o senhor está vendo aqui, todo mundo é crente? Sim, todos estão na igreja. Não posso afirmar que todos são crentes, que todos foram regenerados, que todos nasceram de novo. Não é? Eu poderia perguntar, se você é um regenerado, se você nasceu de novo, se você é um crente em Cristo Jesus, o que te impede de se batizar e ser membro da igreja de Cristo em obediência a Deus, em manifestação de conversão? Nicodemos era uma pessoa morta espiritualmente que precisava ouvir o evangelho e passar pelo novo nascimento. É indispensável e é estritamente necessário o novo nascimento. Estar vivo para se ter visão espiritual. Estar vivo para ter acesso ao reino de Deus. Estar vivo para fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. E se tiver oportunidade, da igreja de Deus, por meio do batismo. Dizemos isso porque não acreditamos nesse animal, igreja universal invisível. Ela não existe na Bíblia. Existe igreja batista local. Veja que Jesus não levou em conta a religião de Nicodemos, ele não levou em conta a origem de Nicodemos, ele não levou em conta a posição social de Nicodemos, ele não levou em conta que, ao que parece, ele era o bom comportamento de Nicodemos, não é? Ele não levou em conta a moral e nem a justiça deste homem. O que Jesus fez foi pregar o evangelho. Você precisa nascer de novo. Estas coisas e todas as outras coisas não são levadas em conta, né, quando o assunto é novo nascimento. O homem mais religioso, o homem mais justo, o homem mais moral deste mundo, o homem mais certinho, aquele vizinho que é tão bonzinho, tão legalzinho, que só falta se converter. Não é?
todos, sem exceção, precisam nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, é que é difícil a gente entrar na história, mas tente entender. Nicodemos teve muita dificuldade para entender isso. Né? Muita dificuldade. Assim bem como muitas pessoas têm muitas dificuldades para entender certas doutrinas bíblicas. Ele teve muita dificuldade. Na verdade, ele teve toda a dificuldade. Ele teve toda a limitação da carne em compreender essa verdade ensinada por Cristo. Nós vemos isso quando ele pergunta lá, como pode ser isso? Versículo 4, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Os irmãos conseguem ver? É como se eles dissessem assim, você está falando loucura. Não é? Nós vemos aqui Nicodemos, bem como todas as pessoas hoje, com raciocínio humano, tentando entender verdades bíblicas e espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Entendemos a Bíblia, como diz Paulo, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. A limitação da carne que havia em Nicodemos, né, foi esclarecida por Cristo quando Cristo revela essa limitação da carne. Ela foi esclarecida por Cristo quando Cristo revela, porque isto é uma revelação. Quando eu falo revelação, não é esse tipo de revelação pentecostal, não, tá? Mas isso é uma revelação, é uma doutrina revelada. A doutrina da eleição e predestinação é assim, né? Quando esta revelação, quando Cristo revela que o nascer de novo não se refere ao nascimento físico, não se refere ao nascimento materno, mas ao nascimento da água e do Espírito. Versículo 6, leiam lá. Diz assim o versículo 6, amém? Deixaram marcado? 3:6. O que é nascido da carne é carne. E disse Nicodemos entendia muito bem e estava usando esse tipo de pensamento para argumentar com Cristo. Eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo. O que nasce da carne é carne. Porém, o que nasce do Espírito é Espírito. Na verdade, que aquele que nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Realmente, irmãos, é uma matéria além do alcance intelectual da carne. Passa. Cristo está dizendo, Nicodemos, mesmo que você consiga, criatura, entrar na barriga da sua mãe e sair de novo, você vai sair do mesmo jeito que você está, na mesma condição, pecador e perdido. Continuará sendo o que é? Carnal, pecador, perdido, cego às verdades espirituais. E então o Senhor Jesus revela aqui para nós o grande segredo do novo nascimento. Quando o Senhor Jesus faz referência ao novo nascimento, ele quer preservar uma ideia. A vinda de um novo ser à existência. Né? É óbvio o que eu estou dizendo aqui, mas é preciso ser dito. Não quer preservar a ideia. A vida de um novo ser à existência. De uma nova criatura à existência. Na verdade, um ser espiritual. 2 Coríntios 5,17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Como nova criatura?
Será um novo Marcelo com 4 orelhas, com 2 narizes? Não é disso que ele está falando. Uma nova criatura espiritual. É isso que ele está dizendo. Nascer de novo. Nascer de novo. Você já nasceu de novo? Às vezes as pessoas confundem a pergunta. Vou perguntar novamente. Você já teve um novo nascimento operado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus? A água que simboliza a palavra. Pedro vai explicar isso lá na frente. Veja só. Não estou perguntando se você vem aos cultos. Não estou perguntando se você dá o dízimo. Não estou perguntando se você toca o piano, se você mexe na mesa, não é mais de som, é som e vídeo. Não estou perguntando se você limpa a igreja. Estou perguntando, você já passou por este novo nascimento? As coisas ensinadas por Cristo, doutrinas espirituais, verdadeira, sã doutrina para você é pesada, é algum tipo de loucura? Quanto à origem do novo nascimento, há uma distinção clara. Enquanto o velho homem é gerado pela vontade da carne, pelo meio tradicional, né? Enquanto o velho homem é gerado pela vontade da carne, pela vontade do varão, pela vontade da mulher, pela vontade do sangue, por meio da concepção normal, o novo nascimento se dá por meio da palavra de Deus, que é a água, e por meio do Espírito Santo. Em João ainda, capítulo 1, volte lá. Vamos ver o versículo 12 e o versículo 13. Amém? Diz assim, amém, irmãos? O 12. Mas a todos quantos o receberam, e somente aqueles que o receberam, deu-lhes, veja só, deu-lhes é algo recebido, deu-lhes o poder de serem porque não eram, serem feitos filhos de Deus, porque não eram filhos de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Os quais, a referência é àqueles que foram feitos filhos de Deus ao crer em seu nome. Os quais não nasceram. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não foi uma concepção pelos meios naturais. Aqueles que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, nem da vontade do homem. Não foi um homem quem decidiu isso. Aí eu decidi nascer. Ele diz, nem da vontade do homem. Não foi o homem quem decidiu. Não é um projeto do homem. Né? E ele fala assim, mas, esse mas é em lugar. Nem da vontade do homem, mas, em lugar disso, da vontade, ou pela vontade, pela ação, pela operação do poder. Como termina o versículo? 13. Pelo poder de quem? De Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mas a todos quantos o receberam. O verbo receber aqui no grego está na voz passiva e não ativa. É como o copo que recebe a água. A regeneração ocorre por meio da água, que é a palavra, e por meio do Espírito, isto é, por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo
aplica a palavra de Deus ao coração do homem, dando condições do homem enxergar a sua situação, a sua condição de pecador perdido, para que o homem possa se arrepender, correr a Cristo pedindo perdão pelos seus pecados, ser perdoado, ser salvo, e aí acontece o novo nascimento, a regeneração. Observe que há uma distinta, uma nítida diferença entre a vontade do homem e a vontade da carne no versículo 13 do capítulo 1 de João. Ele fala assim: não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. São duas vontades interpostas. Da vontade do homem existe o nascimento natural, a concepção natural, mas da vontade de Deus existe a regeneração espiritual. A vontade do homem não tem parte no novo nascimento, irmãos. O novo homem, quando nasce da vontade de Deus. O verso nos mostra que os nascidos de Deus nascem da vontade de Deus, demonstrando que a vontade do homem, ou seja, a vontade da carne, ela é inerte nesse processo, né? É um ato espiritual. Por isso que a gente toma cuidado com aquela coisa, eu decido, eu decidi, não é? Eu poderia perguntar aqui para a irmã Sheila. Irmã Sheila, você decidiu nascer do seu pai e da sua mãe? Te consultaram se você queria nascer? Qual foi a sua participação? Perceba a figura, a analogia, a mensagem que Cristo quer passar para nós. A figura do nascimento que nós temos. Aqui, nós vemos que não houve uma decisão para o nascimento. Tudo é pela graça, Efésios 2:8. O que diz? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. O que não vem de vós? A salvação, a fé, a graça. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom, capacitação. Né? Eu não sei se é Hebreus 11:29 ou 11:27, fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Salvação não se perde. Por este e N motivos. Meu tempo acabou e eu não acabei a mensagem. Vamos pular lá para o fim. Pulando lá para o fim, eu perguntaria, você é uma nova criatura? 2 Coríntios 5,17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, do lado de cá no vídeo, e eis que tudo se fez novo. Você já nasceu de novo? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você já recebeu o Espírito Santo? No ato da conversão, não num monte qualquer aí. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Gálatas 4:6 diz, porque sois filhos. Porque sois filhos. O motivo é esse, porque vocês são filhos. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de Deus, que clama, Abba, Pai. Ainda diz mais adiante, em outros versículos, que fomos adotados na família de Deus. Você já faz parte da família de Deus? Efésios 2:19, assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Não dá para brincar de religião, não dá para brincar de ser crente. Sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de queimar as pessoas, ele queima mesmo. A perdição é eterna. Deus os abençoe, amém? Vamos passar